Olá pessoal, vamos agora para a nossa aula de hoje de língua portuguesa aqui da Escola Cirilo Joaquim dos Santos, da turma do 9º ano, ok? Gente, hoje nós vamos fazer uma avaliação referente ao nosso primeiro bimestre, tá? Dia 15 de setembro, nossa primeira avaliaçãozinha aí deste ano de 2020, tá? Observem direitinho as explicações para vocês responderem a avaliação de vocês. Então, no início vocês vão observar essa imagenzinha aí, que tem essas pessoas, que tem esse nome aí também, tá? Então, observem aí o nome Solidão, como é que estão as pessoas, observem tudo, tá? Então, o primeiro ele pergunta: no cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais. Então, aí nós temos para vocês observar tanto a escrita como o desenho, a imagem, tá? Próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Então, essa imagem com essas letras aí, cada um em um balãozinho separado, expressa que ideia? A dificuldade de conexão entre as pessoas, a aceleração da vida na contemporaneidade, o desconhecimento das possibilidades de diálogo ou desencontro de pensamentos sobre um assunto. Vocês vão marcar somente uma das alternativas, tá bom? E o segundo, ele pergunta: qual a diferença de linguagem verbal para a linguagem não verbal, tá? Então, está aí, primeiro e segundo. Agora, nós vamos para o terceiro. O terceiro, ele só pergunta o seguinte: o que é o conto? Só isso, tá? Então, responda o que é conto. O 4. Aponte a alternativa na qual o verbo destacado não é classificado como verbo. Presta atenção, gente. Verbo de ligação. Presta atenção aí. Ele não é classificado como verbo de ligação. Não é um verbo de ligação, tá, gente? Então, o jovem continua. A menina estava doente. Ficou em casa o dia todo. Ela tem andado distraída e Manuela parece assustada. Aí na prova de vocês, se eu não me engano, o nome assustada acabou não indo. Vocês só completem aí, tá? Assustada. Manuela parece assustada. Então, vocês vão marcar qual desses verbos aí, os que estão sublinhados, não é um verbo de ligação. Só tem uma alternativa, tá bom, gente? O 5. Assinale a única alternativa, é só uma. Única alternativa em que há um predicativo do sujeito. Preste atenção. Predicativo do sujeito. Lembre que tem dois predicativos, um do sujeito e outro do objeto. Eu quero aí o predicativo do sujeito. Qual desses aí tem o predicativo do sujeito? Ela acha minha camiseta feia. Pedro chegou exausto. Maria abriu o presente de Natal. O menino abriu a porta da sala. O professor encerrou a aula de inglês. Tá? Então, uma dessas aí existe um predicativo do sujeito. Qual é delas? E o 6. Na oração, os alunos pareciam entediados. Qual é o predicativo do sujeito? Só isso eu quero que vocês digam. Qual é o predicativo do sujeito nessa frasezinha? Os alunos pareciam entediados. Agora, o 7. Sobre a classificação do predicado. Sobre a classificação do predicado. É incorreto afirmar, ou seja, uma dessas aí não é falando sobre o predicado. É errado falar sobre o predicado em alguma dessas aí. O quê? Quando o núcleo do predicado for um nome, adjetivo ou substantivo, ele será chamado de predicado nominal. O predicado nominal é composto por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Se isso aí estiver errado, vocês marquem ela. Se não tiver, ok. Deixa aí. Letra B. Quando o núcleo do predicado for um verbo, esse predicado será chamado de predicado verbal. Tá certo? Se tiver, ok. Se não tiver, então vocês vão marcar essa daí. O predicado verbo nominal, assim é chamado por ser resultado da fusão de um predicado verbal com predicado nominal. Tá correto? Então deixa. Se não tiver, marca ela. Letra D. No predicado verbo nominal, o núcleo nominal apenas poderá ser representado pelo predicativo do objeto.
Tá certo? Então não marque. Se tiver errado, marquem essa daí, ok? Vamos para o 8º. Identifique qual das alternativas trata-se de metáfora, tá bom? Metáfora, uma figura de linguagem, tá? Qual desses aí, a letra A, B, C ou D, tem uma metáfora? Eles morreram de rir daquela cena. Aqueles olhos eram 2 faróis acesos. Ah, o doce sabor da vitória. Aquele velho é uma raposa. Uma dessas aí tem uma metáfora. Qual delas? Lembrando que tanto o 7º quanto o 8º só tem uma alternativa para vocês marcarem, viu? Agora o 9º. Assinale a única alternativa que possui a figura de linguagem conhecida como metáfora. Correu feito louco para não perder o ônibus. Sua pele é um pêssego. Cabelos tão escuros como a asa da graúna. Era delicada como uma flor. Ok? Marque aí qual delas tem uma metáfora. E o 10º, escreva 3 frases que contêm uma metáfora. Pronto. Certo, amados? Agora que vocês ouviram a explicação, um bom estudo para vocês e uma boa avaliação, tá bom? Beijos e até a próxima aula.